Boa tarde, gente. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou psicólogo formado na UFES. É, eu atualmente estou trabalhando num CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, né, um serviço de saúde mental para cuidar de pessoas com transtorno mental grave e persistente. Eu tenho a formação em psicologia na UFES, né? Eu tenho uma residência também em saúde coletiva pela UFRJ, no Instituto de Estudos em Saúde Coletiva. É, uma pós pela UF, né, Federal Fluminense, em gestão, micropolítica da gestão e do trabalho em saúde, e o mestrado em psicologia pela UFES também, né, que eu pesquisei, meu tema de pesquisa foi matriciamento e saúde mental, e, como eu disse, atualmente estou trabalhando no CAP São Pedro, né, faz parte da rede de saúde de Vitória. Então, gostaria de perguntar para você sobre a principal diferença do atendimento da psicologia social, no território para a clínica. A principal diferença que você sentiu. Se você poderia falar um pouco mais de como foi na clínica, no consultório, experiência, no caso, e depois falar um pouco sobre a do território. Uhum. Tudo bem. Não, então, para a gente poder falar um pouquinho sobre essas diferenças, e eu faço leio essa pergunta, né, como Uhum, algumas diferenciações no setting terapêutico, né? No, uhum, basicamente no ambiente em que ele vai acontecer, mas não só, né? E aí, para a gente poder falar um pouquinho disso, é preciso que a gente situe um pouco, né, que ambientes são esses, né? uhum. O consultório, um espaço privado, um espaço fechado, Exato. né? E O- uma território, né? Pensando aí também numa clínica territorial. Para a gente falar disso, a gente tem que, como eu disse, conceituar algumas coisas. Eu queria falar rapidinho sobre o território antes, né? Uhum, Porque em saúde, a gente vai lidar com o conceito de território como um conceito ampliado. E aí a gente tem uma delimitação talvez tradicional ou mais comum, né? Que a gente define território como um espaço geográfico, né? Uma delimitação espacial. E aí que seja, né? Por exemplo, um bairro, por exemplo, uma cidade, por exemplo, um estado, né? Ou quando a gente vai falar sobre territórios adscritos também, né? Falar de regiões, por exemplo, a gente pode, né, em política pública falar sobre regiões administrativas, a gente pode falar de região de saúde, sempre pensando também nesse quesito espacial, né? Pensando o que que é o território físico ali, né? Com as ruas, com as casas, né? Com os serviços todos, né? Dos mais diversos, sejam eles públicos ou privados, né? O comércio, os equipamentos públicos, unidade de saúde, e aí que seja uma escola, que seja um CRAS, né? Enfim. Mas a gente também precisa ampliar um pouquinho esse conceito de território para abranger outras questões e pensar na territorialidade. Quais são essas questões? Né? Pensando o conceito de território como um território afetivo espacial. E aí ele abrange outras questões para além do território geográfico, que também faz parte, né? E quando eu digo isso, a gente está pensando também nas relações que se dão nesse território, né? Pessoa, e aí a gente vai pensar aqui agora, né? Tudo que eu for falar aqui agora, na verdade, pensando, né, no cuidado em saúde, como que eu estou atuando, né? E aí, quando a gente vai pensar no cuidado a uma pessoa, e no serviço público a gente vai chamar de usuário, talvez eu, por força do hábito, use bastante esse termo, mas quando a gente vai pensar no cuidado da pessoa, desse usuário, a gente tem que levar em consideração que ele mora num lugar. E esse território, além, né, do lugar em que ele vive, que seja a casa dele, ou que seja é, casa de outras pessoas, ou que seja em instituições públicas, né, abrigo, é, pessoas em privação de liberdade, a gente também leva em consideração tudo que abrange o convívio dessa pessoa com o ambiente que ela está. Levando em consideração, então, aí, a gente coloca as relações afetivas, né, que seja com a rede de apoio, que seja com, com a própria comunidade ali, né, pessoas que têm vínculos com instituições religiosas, que têm alguma religião que exerce, pessoas que fazem aproximação, alguma aproximação também, assim, né, com
atividades políticas, quer que seja associação de moradores, por exemplo, ou, enfim, né, associações dos mais diversos fins, ONGs também. A gente leva em consideração a vinculação também, né, e o uso que essa pessoa faz desses recursos do território, aí falando sobre política pública, né, como ela faz uso, por exemplo, dos serviços de saúde, dos serviços de educação, de lazer, de esporte, dos serviços, né, dos equipamentos culturais também. Então, tudo isso que a gente está especificando aqui, a gente coloca nesse grande campo do território, pensando então o território como um vínculo afetivo existencial da pessoa ali. Esse conceito é importante falar porque quando a gente pensa o cuidado em saúde, a gente vai falar também sobre clínica ampliada. E quando a gente está falando de clínica ampliada, a gente está, como o nome já diz, né, ampliando um pouco do conceito terapêutico estrito de atendimento individual, pensando também que todas outras interações da vida da pessoa também têm impacto na saúde dela, ou na produção de saúde que é possível para ela, né? E aí, como eu já citei algumas coisas, por exemplo, né? A gente vai levar em consideração o acesso e o uso que essa pessoa faz, né? Do lazer, do transporte público, do acesso à cidade, alimentação, moradia, saneamento, os próprios serviços de saúde também, né? Porque aí, pensando um pouco também, já voltando para a situação, por exemplo, de Vitória, que a gente tem uma rede de saúde um pouquinho mais robusta aqui da região, ainda assim a gente encontra diversas situações que acabam dificultando o acesso das pessoas, e aí estou falando agora assim dos munícipes, né, aos serviços como um todo, né, não só de saúde também. E essa questão, ela se sei como colocaria, né, mas ela é até um pouco tanto mais importante em municípios que há uma escassez de políticas públicas, por exemplo, né? E aí a gente lança a mão assim, né? Esses conceitos, né? Pensando, ampliando um pouco o conceito de espaço geográfico para território existencial. A construção teórica epistemológica faz muito uma leitura do Milton Santos e também uma leitura de Deleuze e Guattari, de território existencial, que se usam também do Milton. Milton foi um geógrafo, sociólogo, foi formado, na verdade, é, como é o nome daquilo? Em direito, mas acabou exercendo a profissão e a Psicologia? intelectualidade dele em outros campos. Na verdade, ele foi um grande sociólogo, Ah, tá, geógrafo sim. sociólogo, que ele ficou mais conhecido. Foi um grande exponente brasileiro ele, né? E uma definição, uma leitura, inclusive, que os próprios, né, o Deleuze e o Guattari fazem também. Tem uma, uma passagem, inclusive, né, uma referência do Deleuze que ele faz, né? Desculpa, do Guattari que ele faz com a Sully Reunicke, num livro que se chama Cartografias do Desejo, e tem uma pequena passagem que ele fala sobre o território. Eu lembrei disso, fui dar uma pesquisada, né, e peguei só uma linha para a gente poder pensar assim, epistemologicamente, o que que a gente está chamando de território, e aí depois eu vou falar como a gente faz o uso de, como a gente pode fazer o uso disso, na verdade, né, porque não é um uso único e exclusivo. Mas ele fala, abre aspas, né, o território ele é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada em si mesma. É o conjunto de projetos, representações nos quais vai desembocar pragmaticamente toda uma série de comportamentos e investimentos nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos. Então, ele dá, né, com outras palavras, um pouco do que a gente estava conversando aqui. O que que a gente considera como território e como que a gente lança a mão dessas relações. Por quê? O território não está especificamente é, descrito nessa passagem, né? Mas ele é dinâmico, né? Por mais que determinado sujeito, né, essa pessoa, ela more há, sei lá, 50 anos no bairro, tenha visto a fundação, a família dela mora ali, conhece todo mundo, tem uma vida estável, e nem estou falando, por exemplo, de pessoas que acessam serviços de saúde, não estou falando de uma pessoa qualquer. Por mais que ela esteja ali há muito tempo, tem uma apropriação do território, esse território ele é dinâmico, as coisas mudam, né? A própria subjetividade da pessoa também vai se mudando ao longo do tempo, né? Os processos de subjetivação vão se colocando e outros novos vão aparecendo, outros possíveis.
Então, a própria relação, por exemplo, que essa pessoa pode ter com a vizinhança, ela é dinâmica. E aí produz para aquela pessoa, para aquela singularidade, para aquela subjetividade, um outro território existencial. E quando a gente vai falar sobre clínica, e a gente vai, né? E agora voltando um pouco assim, para citar, por exemplo, atendimentos em saúde e psicológico, por exemplo, com essa pessoa, a gente também deve levar em consideração esse processo que ele é dinâmico, né? Aí falando um pouquinho assim, né? Penso que com esse preâmbulo a gente já pode especificar talvez algumas diferenciações, tanto do setting terapêutico tradicional, né, de um consultório, por exemplo, quanto de um atendimento que se quer ou que se pretende ser territorial, que inclusive pode se dar no campo, no setting de um consultório, por exemplo, porque aí o que você tá é, trabalhando, considerando, junto com o sujeito, são esses outros territórios, né, que o compõem enquanto sujeito, né, de uma subjetividade. Em saúde mental, falando um pouco agora assim sobre o nosso trabalho, né, na saúde, como eu disse, né, já citei, a gente se utiliza muito, né, do conceito de território, a política de saúde como um todo, e a saúde mental se utiliza, não sei, saberia nem dizer assim, mais, talvez. Acho que não caberia disso, mas a gente recorrentemente está discutindo sobre isso quando a gente vai pensar o cuidado, né, das pessoas que a gente acompanha. Então, o setting terapêutico estrito leva em consideração o que está sendo trabalhado ali com o sujeito, e aí, né, falar da psicologia, né, que é o campo que a gente está discutindo aqui, né, o sujeito com seu psicólogo, e... Ai, meu Deus, sumiu para mim. Aí voltou. O sujeito com o seu psicólogo num campo extremamente particular ali, né, bem restrito. O que é trazido por ele é trabalhado ali, e aí depende, né, da perspectiva teórica do profissional que estiver atuando ali. Mas não vou falar via de regra, mas comumente acontece desse trabalho ele ter um fim em si mesmo, né? Daquele movimento terapêutico ter um espaço, um campo de trabalho que se tanto se inicia quanto se encerra ali no setting terapêutico do consultório, por exemplo. Quando a gente vai pensar numa clínica territorial e a gente vai considerar essas outras coisas que eu estava trazendo, a gente vai pensar, inclusive, planos de cuidado que envolvam todo esse campo afetivo e existencial que eu estava citando, mas, claro, e obviamente, os recursos físicos, né? Os equipamentos de saúde, as políticas públicas que existem, né? Vez ou outra, né, a gente também lança a mão de artifícios, de parcerias, de possibilidades é, de recursos privados também, né, em parceria com o poder público. E estou dizendo, por exemplo, de fazer parceria com cursos profissionalizantes, por exemplo, para dar bolsa para alguns usuários, enfim, mas aí eu vou voltar nisso mais à frente, porque a gente vai precisar também, no meu entendimento, de falar pelo menos um pouco aqui, né, sobre PTS, sobre projeto terapêutico singular e o uso que a gente faz do território com essa ferramenta. Mas por que estou dizendo isso, né? Voltando lá para poder ampliar um pouco a questão do consultório, para a gente poder pensar agora sim, né, nessa possibilidade de trabalho territorial. Vou falar sobre o meu trabalho, né, lá no CAPS, que é um serviço de saúde mental, e acho que através de exemplos talvez é, fique mais palpável alguma coisa. Me facilita também falar. É, então, a gente tem um usuário, uma usuária, enfim, que está em acompanhamento no CAPS, e a gente vai construir, então, um plano de cuidado para essa pessoa. Em saúde mental, a gente chama isso de PTS, Projeto Terapêutico Singular. Não é uma ferramenta que ela é estrita à saúde mental, ela também é utilizada na atenção primária, por exemplo, em alguns casos, né? Mas a gente trabalha majoritariamente com PTS na saúde mental. O que que é o PTS? O PTS, e a gente tem que falar rapidinho aqui sobre o nome, né? Ele traz muitas coisas no próprio nome dele, Projeto Terapêutico Singular.
quando a gente fala sobre projeto, a gente está tratando de uma noção de projetualidade. Então, a gente está pensando em algo que vai acontecer ao longo de determinado tempo, que a gente pode pensar, inclusive, em objetivos de curto, médio e longo prazo, mas a gente trabalha com uma ideia de que a gente quer alcançar algo, é um projeto. Ele é terapêutico porque ele se propõe a ser uma ferramenta de cuidado, né? Então, quando a gente constrói, quando a gente discute, quando a gente redefine, quando a gente pensa outras possibilidades para um PTS, a gente está pensando pelo viés do cuidado. E ele é singular porque a gente pensa o PTS para cada pessoa, para cada sujeito. Aí a gente estava falando sobre o PTS, né? A questão do projeto, da projetualidade. O terapêutico se propõe a ser uma ferramenta de cuidado e ele é singular porque a gente pensa um plano de cuidado para cada pessoa, né? Para cada sujeito, entendendo que as pessoas, nas suas singularidades, então precisam de cuidados diferentes. E aí, como que a gente operacionaliza essa ferramenta dentro de um serviço de saúde? Falando rapidamente assim, né? CAPS de maneira geral, mas cada CAPS tem a sua própria organização interna, mas via de regra, né, funciona assim. Cada usuário tem o seu técnico de referência, que é uma pessoa que é responsável por fazer a gestão do caso ali dentro do serviço. Não significa que é a pessoa que faz todos os atendimentos ao usuário que está em atendimento ali, mas é a pessoa que faz essa articulação com os recursos do serviço e também pensa essa articulação com os outros recursos necessários que vão ser discutidos e elencados a partir da experiência e das necessidades daquele usuário em questão, né, que a gente está acompanhando. Nisso a gente leva então em consideração as necessidades do sujeito, né, só reforçando que cada sujeito ele é único, ele é singular, e em parceria também com a família, ou com a rede de apoio, né? Nem todo mundo tem um familiar que faz o cuidado ali, né? Mas aí a gente faz essa articulação, então, entre o serviço, entre o usuário, entre o familiar cuidador. Colocar assim, a gente então monta um plano de cuidado, esse PTS. Aí, a gente vai pensar, então, quais são os recursos, duas coisas. Quais são os recursos que a gente tem disponíveis no território, recursos físicos ou de políticas, né, como eu estava citando anteriormente, e quais são as necessidades que estão colocadas ali para aquele usuário. Então, a gente vai montar, por exemplo, né, um PTS que a gente está no CAPS, no serviço de saúde, mas articulando, e a gente faz isso muito, com a política da assistência social. Então, por exemplo, tem uma vulnerabilidade financeira ali. Então, a gente vai junto com a assistência social ver se essa pessoa ela tem os critérios para receber, por exemplo, um BPC, que é um benefício de prestação continuada, ou algum outro auxílio que tem ali, né? Por exemplo, alguma necessidade de habitação, necessidade de alimentação, articulação com outros serviços de saúde, a gente está falando agora, né, de uma articulação intrasetorial, né, falando dentro da política de saúde, ou que seja com a UBS, com a Unidade Básica de Saúde, ou com algum centro de referência, ou algum serviço especializado, para ver quais são as necessidades em saúde daquela pessoa. E aí, como eu estava dizendo, por exemplo, com a assistência social, porque eu estou dizendo de recursos, de equipamentos que estão ali no território, no CRAS, no CREAS. A gente vai pensar também, por exemplo, em polos de atividade física, né, em Vitória, que se chamam SOI, né? Mas é uma política que ela é nacional, que são... Nossa, me esqueci agora. Que é a Academia da Saúde, que é a política nacional, né? Que cada município se organiza. Ou se a gente precisa, por exemplo, de fazer uma articulação para uma formação profissional, e aí que seja também com outros recursos. A pessoa vai fazer um curso de doceira, de boleira, de cabeleireiro, enfim, alguma outra coisa que também possa contribuir, por exemplo, nessa produção de autonomia, né, na geração de renda, na formação capacitação para o emprego, ou que seja mesmo essa articulação, por exemplo, para exercício físico, ou que seja acessar, e a gente faz isso muito também assim, né, principalmente, desculpa, e é historicamente falando, né, com as pessoas com transtorno mental grave, que historicamente foram alijadas aí, né, do convívio social, que a gente circule com as pessoas pelo território. E aí são coisas assim, vou dizer em teoria simples, mas que não são, né, para as pessoas que não participam. Que é, por exemplo, fazer um passeio, né, de ocupar um shopping, de ocupar
uma exposição cultural, de ir, por exemplo, no comércio e fazer, né, operações financeiras ali de compra e venda, né, as pessoas com transtorno mental grave, elas são desconsideradas, e a gente está falando aqui agora também, né, de empréstimo de contratualidade, de promover contratualidade com esses usuários, né, e aí contratualidade a gente empresta de pessoas que têm mais poder contratual para pessoas que têm menos, e ali a gente fomenta também o exercício de autonomia, e é isso tudo que eu estou dizendo, a gente está trabalhando tanto no território geográfico, voltando um pouco aí, né, o início do raciocínio, a gente vai trabalhar isso tudo tanto dentro do território geográfico, né, a gente vai sair do espaço do serviço ali, do prédio, daquelas paredes, mas também a gente vai trabalhar no território afetivo das pessoas, por exemplo, assim, né, um usuário que demanda há muito tempo poder, se eu pensar num exemplo prático aqui, assim, né? É, queria ir Ah, a gente teve um usuário aqui, gostaria de ir numa cafeteria, né? E aí sempre falava, inclusive com palavras rebuscadas aí, bonitas, que nem eu tinha conhecimento de comer alguma coisa específica assim, mas por vários motivos não conseguia acessar. Primeiro, porque existe preconceito das pessoas quando vê uma pessoa com alguma dificuldade ou identifica algum transtorno, em poder acolher muitas vezes por falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento gera preconceito, estigma, né? Gera distanciamento. E aí também por uma dificuldade financeira. A gente conseguiu fazer um trabalho para que ela produzisse alguma renda ali, para que ela tivesse algum dinheiro. A primeira coisa que ela quis fazer foi ir na dita cuja da cafeteria, doceria, não me lembro mais o exemplo. E a gente foi com ela, né? A gente foi com ela, enquanto equipe, né? Algumas pessoas foram com ela, e aí a gente estava ali fazendo essa promoção da contratualidade que estou dizendo no território, tanto no espaço físico daquele serviço, daquele estabelecimento, quanto também no território afetivo da pessoa, que para ela fazia sentido, tinha um desejo colocado ali enquanto sujeito, né? Uma singularidade dela que se manifestava no desejo de poder acessar aquele lugar, de comer aquela determinada coisa, e que para ela isso não era possível, vou colocar assim, sozinha. E a partir desse momento, então, né, a gente vai trabalhando sempre com ela, e na verdade, esse é o objetivo dos CAPs, né, do Centro de Atenção Psicossocial, que é promover a autonomia maior possível para aquele sujeito. E a gente precisa também, rapidamente, uma coisa vai puxando a outra, né? É falar do que é essa autonomia, que não é uma autossuficiência, né? Mas uma autonomia que ela é possível para cada sujeito. Nenhum sujeito ele é autossuficiente, né? A gente não planta a nossa própria comida, a gente não costura a nossa própria roupa, a gente não vai lá é, extrair petróleo e refinar para usar no nosso carro. Então, nós não somos, nenhum sujeito ele é autossuficiente. Mas é possível que ele exerça uma autonomia para que ele possa se articular enquanto sujeito para acessar as suas necessidades, né? E aí, tô falando necessidade, mas não é só necessidade, né? Mas para poder viver, para poder dar conta desse, colocar impulsar da vida, né? Mas de acessar é, o que está colocado para ele, o que é possível, né? Então, quando a gente vai cuidar, montar PTS, né, os projetos terapêuticos singulares, trabalhar com esses usuários no território, a gente está ali tentando, numa tentativa de promover, de fortalecer, às vezes de criar, né, essa autonomia que ela é singular, né, para cada sujeito, como a gente estava colocando anteriormente. Então, tem pessoas que vão conseguir, por exemplo, né, pelo acompanhamento nos serviços de saúde ou pelo acompanhamento no CAPS, adquirir outras autonomias que sejam talvez mais concretas do ponto de vista de senso comum, assim, né? Mas também tem pessoas muito comprometidas que o mínimo, como é fazer higiene, ou como poder fazer alimentação, ou mesmo conseguir se comunicar e dizer tanto do que gosta como não gosta. Isso também é um exercício de autonomia, né? Porque você pensa, uma pessoa que está aí na vida, né, já é um adulto, ou um jovem adulto, ou talvez até um idoso, que pela condição de transtorno, né, e pela falta de estrutura
e de também de formação da família e da sociedade, do cuidador, né, para poder desenvolver, essa pessoa nunca teve nunca foi considerada, né, na sua subjetividade, coisas muito simples, assim, até dizer se gosta de se vestir de determinada maneira ou não, se gosta de comer pipoca doce ou pipoca salgada, né, às vezes as pessoas não têm essa liberdade de escolha, que talvez, né, sejam coisas simples, mas que em algum momento ali deixa de ser, né, produzir esse nível de autonomia, por exemplo, para essa pessoa é um grande ganho. Aí falando agora, eu vou finalizar assim para poder a gente falar de repente sobre outras questões. É, falar também, vou voltar porque eu vou fazer um link agora assim sobre essa prática clínica estrita do consultório e uma prática clínica do psicólogo, por exemplo, numa clínica territorial. A gente pode fazer os atendimentos levando em consideração tanto o território subjetivo, existencial da pessoa, como eu disse, tanto dentro do consultório, quando se considera toda essa complexidade da existência ali, né? Também como fora. E é uma clínica que ela é extremamente potente. Eu digo assim, dá para fazer isso, por exemplo, no corredor do serviço, dá para fazer isso numa área de convivência do serviço, mas também dá para fazer isso na rua, né? Não quer dizer que quando a gente, por exemplo, e aí falando sobre um atendimento psicológico, quando a gente vai caminhar num parque fazendo um atendimento com uma pessoa, com um usuário, quando a gente senta numa pracinha ou quando a gente está fazendo outras atividades, a gente não esteja fazendo também uma clínica psicológica, um atendimento psicológico estrito, né? E Uhum. aí, inclusive, isso dá, e aí a gente precisa de fazer essa leitura, que é uma leitura clínica, que, né, que a gente também tanto parte de uma leitura teórica, de estudar, quanto uma parte prática mesmo, assim, que você vai pegando com o tempo, com experiência, de fazer o uso do território, e aí tanto do território geográfico, assim, estrito, de sair desse setting terapêutico estrito do consultório, quanto do território existencial, né, que ele cria outras possibilidades. E por que que estou dizendo isso? Muitas vezes, o consultório ele pode se tornar um espaço opressor. E quando você formaliza um atendimento, né, você pega um usuário, uma pessoa, coloca dentro do consultório e fala, agora olha só, o pessoa, o fulano, a gente agora está em atendimento psicológico, então a gente vai aqui agora fazer o nosso atendimento. E ali esse atendimento decorre, beleza. E quando a pessoa, por exemplo, sai, né, desse setting, desse atendimento com o psicólogo, vai para o corredor, outras coisas aparecem ali porque tanto a relação transferencial colocada ali, quanto o próprio ambiente, que, como eu disse, pode ser opressor de um consultório, porta fechada, de muitas vezes, assim, né, esses usuários que eles são, a gente precisa fazer essa leitura também, né, esses usuários que eles são alijados desse processo individual deles, se sentem oprimidos quando são colocados numa sala e são por mais que seja, né, que se pretenda fazer, na verdade, um espaço acolhedor, muitas vezes as pessoas se sentem questionadas, inquiridas, e acabam, por vezes, ou não conseguindo desenvolver um processo terapêutico, né? E estou falando de cunho psicológico ali, né? De entendimento estrito da psicologia, não consegue desenvolver, né? Essa relação terapêutica e acaba omitindo informação, por exemplo. E aí, usando esse espaço, né, o conceito do território a favor de um processo terapêutico, de estar, por exemplo, ali, quando você caminha na rua, as coisas acontecem, aí uma pessoa, esse usuário, essa pessoa, né, vai lembrando de coisas e vai trazendo, vai se sentindo mais à vontade, por exemplo, de estar no bairro que ele mora, de estar num lugar conhecido, que talvez ele se sinta protegido ou não. Por exemplo, quando a gente faz atividades também na parte externa do serviço, né, muita coisa aparece de uma vinculação terapêutica que ela é institucional, que é com o serviço, mas que aparece também com o próprio psicólogo, por exemplo, né, nas relações que acontecem ali que a gente precisa ficar atento. Então, assim, a clínica psicológica ela não se dá somente no campo, né, no consultório.
Tem uma referência muito interessante, né? Não sei se alguém já citou para vocês ou a própria professora Liz, que é um livrinho do Antônio Lancetti, que se chama Clínica Peripatética. O Clínica Peripatética, né? O peripatético ele faz uma leitura do grego, né? E fala sobre essa clínica que ela é andante, né? Que ela não é uma clínica fixa, então que ela se dá andando. E aí ele vai fazer toda essa reflexão, vai fazer toda essa consideração de como a gente desenvolve a prática clínica no território. E aí é um livrinho bem interessante porque gosto particularmente, né? O Lancet ele escreve de uma maneira que me é muito palpável, né? E ele fala sobre exemplos. Então ele vai falar sobre discutir caso, ele vai dar exemplo de atendimentos, né? Ele fala muito sobre a saúde mental que acontece dentro da atenção primária em saúde, né, das práticas de cuidado em saúde mental, dentro do programa, por exemplo, de saúde da família, né? E é muito interessante porque ele traz, e nesses exemplos que ele traz, ele vai fazendo também a situação teórica ali. É um livro bem interessante para se pensar a clínica fora desse contexto de clínica estrita. Tinha algumas coisas que você colocou lá, né, como questões prévias, para falar sobre o conceito de território, né? E como a psicologia ela intervém com a política pública, né? Como é esse Uhum, processo. Fiz algumas pontuações aqui até para poder não esquecer, né, que o tema foi Psicologia e Políticas Públicas do Consultório para o Território. Eu elenquei algumas coisas como desafio, eu acho que cada coisa dessa, que cada item elencado, a gente pode destrinchar um pouco se tiver tempo enfim, né, também. Mas coloquei assim, né, a questão da própria complexidade do conceito de território, né, como a gente ficou um tempinho falando aqui, né, e a gente pode se alongar mais da referência e discutir, porque é um tema que ele não se acaba. Então, a própria complexidade do conceito é, às vezes, um dificultador para operacionalizar essa ferramenta, né? O próprio conceito e pensar fórmulas de cuidado a partir de um conceito tão complexo, como eu já disse, né? A gente não tem, entrando numa outra dificuldade, que é o próprio déficit de formação que a gente tem, né, na universidade, na faculdade, porque pelo tempo também a gente não consegue, muitas vezes, se adentrar, ou enfim, né, ampliar questões mais complexas, mas esse déficit na formação coloco também como uma dificuldade para pensar a própria complexidade do conceito e como a psicologia ela pode contribuir tanto na construção de políticas públicas quanto na operacionalização das políticas públicas. Sobre essa situação, né, que é um disparador aí, né, que é uma coisa para a gente poder pensar e que estimula a gente a pensar, né, de como a psicologia ela contribui, né, como diz, para a própria criação ou para execução das políticas públicas, né. O tempo vai acabar, mas eu pensei muito quando li isso, e isso me fez muito sentido quando eu li rapidinho o Código de Ética do psicólogo, né? Código de Ética Profissional. E ele cita algumas coisas bem interessantes, depois vocês podem dar uma lida, logo nos primeiros capítulos. Mas, enfim, que aí a gente fala sobre que são os princípios fundamentais, e fala onde que o psicólogo vai situar a sua prática clínica. E ali, assim, já dá para a gente pensar várias coisas sobre as contribuições que a psicologia pode dar nas políticas públicas. Mas aí encerro porque não vai dar tempo de falar. Para finalizar também, eu, Letícia, agradeço o convite, estou à eu que disposição, né? agradeço. Se vocês quiserem depois fazer interlocuções. Já deixei também avisado a professora de vocês, se um dia vocês quiserem conhecer o serviço também, até para poder assentar algumas ideias, vocês estão convidados e estou à disposição, tá bem? Obrigada. Obrigada pela entrevista. Você deu seu tempo. Até logo, Letícia. Até.